Graça e paz, igreja. Funcionandíssimo. Glória a Deus. Vamos ao que o Senhor falou comigo esta semana. E quando Deus fala, a primeira palavra ela tem que vir na nossa vida, né? Para depois a gente experimentar e passar aquilo que a igreja precisa ouvir. E a gente vai abrir no livro de Lucas, podeis ficar sentados mesmo. Livro de Lucas, capítulo 13. Nós vamos ler apenas do verso 6 ao verso 9. Lucas 13, do verso 6 ao verso 9. Louvado seja o nome do Senhor. Recebe nessa noite, meu Pai, toda a glória. Porque a tua palavra diz, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. E nós estamos aqui, Pai, para a tua glória. Quem já encontrou, diga amém. Glória a Jesus. A palavra do Senhor diz assim: a parábola da figueira estéril. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa aí este ano, até que eu escave e a esterque, e se der fruto, ficará. Se não, depois a mandarás cortar. Aqui fala sobre a figueira estéril. E Deus ministrou no meu coração que nós, como crentes, precisamos perceber se nós estamos estéreis espiritualmente. A figueira estava lá. Estava dando um bocado de folha. Um ser vivo, estava vivo, mas estava estéril. E o Senhor, Ele quer nos acordar para essa esterilidade espiritual. Porque a gente vem para a igreja, a gente faz a obra do Senhor, mas espiritualmente nós estamos estéreis. E planta que é estéril é planta que não dá fruto. E nós precisamos entender que a palavra do Senhor nos diz: conhecereis aquele a partir dos seus frutos. E nós precisamos fazer realmente uma meditação. Quais são os frutos que eu tenho produzido? Qual foi o dom que o Senhor me deu? Quais foram os talentos que o Senhor me deu? Eu estou fazendo frutificar? Ou eu estou sendo simplesmente um acomodado no banco e me tornando uma pessoa estéril, recebendo o alimento, mas ainda estéril? E hoje a gente precisa fazer uma reflexão. E aqui eu fui anotando algumas coisas que são espirituais. E a primeira... Deixa eu botar do lado de cá. E a primeira coisa que eu notei é que ser frutífero, ser fértil é a capacidade de gerar frutos. Então imagine uma planta. Ela está com a sua raiz inserida na terra e ela recebe todos os elementos que são necessários para ela crescer. E a partir da raiz ela vai extraindo, passando pelo canal da seiva, distribuindo pelo tronco, pelos ramos, pelas folhas, pelas flores. As flores se transformam em frutos e frutos eles alimentam. Ninguém produz fruto para si mesmo. Um pé de mangueira, o fruto não é para ela mesma, é para a gente, para outra pessoa. Então, o nosso fruto precisa ser para o outro. Será que nós estamos gerando fruto para o outro, segundo o chamado que Deus tem para as nossas vidas, para cada um aqui individualmente? E aí conta uma história que o homem, o dono da terra, ele já botou uma figueira no meio de um vinhateiro. Aí eu fui pesquisar. Será que ela não estava dando porque a terra não era boa? A uva e a figueira crescem no mesmo tipo de terreno. Ele precisa ser bem arejado, então a terra precisa ser um pouco de areia para passar um pouco mais de ar. Tem que ser um local que tenha bastante drenagem, bastante água. E por que as videiras estavam dando e a figueira não?
A figueira recebeu uma oportunidade única de estar em um meio de outros que ela podia ser fértil, ela podia produzir, mas ela não produzia. Aí o dono fez assim: tem 3 anos que eu venho aqui e ela não dá frutos. Já parou para pensar, Jesus dizendo assim: tem 3 anos que eu venho aqui e minha igreja não está dando fruto? Tem um tempo que eu visito o meu povo não está dando o fruto que eu espero, segundo o dom e o talento que eu derramei na vida dele. Precisamos ser frutíferos, porque o Senhor vem, Ele vem colher. Ele vem colher os frutos da obra que Ele está operando em nós. E algumas coisas eu fui anotando aqui acerca da planta, trazendo para a nossa vida espiritual. Então, existem 3 condições biológicas para a planta ficar de boa, ser bem-sucedida. Primeiro, ela precisa ter uma condição genética. Se a planta geneticamente ela tem algum defeito, ela não vai dar fruto, ela não vai crescer bem. É uma planta que não evolui. Então, a genética da planta também importa, para que ela seja bem-sucedida com a sua raiz e ela florescer e dar frutos. A planta também precisa de condições fisiológicas. Ela pode ter uma boa genética, mas ela não tem condições adequadas da sua estrutura, de toda a sua estrutura, do seu arcabouço, de toda da sua anatomia, puxar o suficiente da terra para fisiologicamente ela gerar a seiva e nutrir a planta. Então a planta também precisa ter um bom metabolismo, uma boa fisiologia para poder nutrir as partes mais aéreas, mais distantes da raiz. E também a planta precisa de uma condição ambiental. Se aquele ambiente não estiver favorável, não tem genética certa, não tem genética boa, não tem fisiologia bacana que vá fazer a planta dar certo. Uma depende da outra. Uma não vai fazer aquela planta crescer se a outra não estiver presente. E Deus me reportou a colocar uma condição humana que... A condição genética da planta é o Espírito de Deus em nós. É o nosso Espírito, ainda não o Espírito Santo, mas o Espírito que o Senhor nos deu. A fisiológica é a alma que o Senhor nos deu. E a ambiental é o corpo que o Senhor nos deu. O nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, eles precisam estar alinhados para que a obra de Deus se cumpra em nós. Já pararam para pensar nisso? Quando a gente pensa que a gente dá um comando para o cérebro e a gente acha que é porque foi o cérebro que mandou a gente fazer o movimento, que foi o cérebro que mandou a gente fazer tal exercício, tal atividade, tal pensamento. O cérebro, ele é uma massa, é um tecido nervoso. E ele recebe comandos químicos para que todo o metabolismo do corpo aconteça. Mas quem é que dá ordem para o cérebro? É muito profundo, queridos. A nossa alma, ela dá o comando para o cérebro. E ela estimula o cérebro a tomar decisões. A nossa alma, ela precisa estar alinhada com o nosso espírito, para que o Espírito de Deus testifique no nosso espírito, dê o comando para a alma e a alma dê comando para o corpo. Nós precisamos estar uníssonos nesse contexto que nós temos, que é corpo, alma e espírito. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí tem pessoas que dizem assim: porque a carne é fraca, por isso que eu fiz desse jeito, eu cometi o erro. Não, a carne foi forte mesmo, foi lá e cometeu. Ela foi bem fortinha e foi lá e cometeu o erro. A questão é, nós estamos subjugando a nossa carne ao espírito. É uma luta diária aqui, ó. A nossa batalha é aqui dentro, a nossa batalha é mental. E quando a gente diz assim que é mental, é corpo, alma e espírito aqui dentro.
E nós precisamos entender isso e nos apropriarmos da palavra de Deus para que a gente entre nessa batalha e prevaleça a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Para ser fértil, para gerar frutos, eu preciso que o meu contexto de corpo, alma e espírito, eles estejam equilibrados, porque senão eu não vou ser frutífero. Eu posso ser uma pessoa muito espiritual, mas estar com a alma ferida, e está com a minha carne adoecida, eu não vou fluir. Eu não posso fluir, eu não posso ser frutífero se eu estou bem de alma, mas eu estou doente fisicamente e eu estou com o espírito abatido. Da mesma forma que a planta precisa de uma boa genética, de uma boa fisiologia e de um ambiente adequado para ela crescer, nós precisamos estar em equilíbrio, corpo, alma e espírito, em sintonia com o Senhor. E todas as vezes que nós estamos em sintonia com o Senhor, queridos, é infalível. A gente flui, a gente dá frutos, mas a questão é, a nossa carne deseja o nosso desejo, o nosso pensamento, a nossa vontade. E nem sempre a nossa vontade é a vontade de Deus. E todos nós estamos tendo oportunidades de experimentar situações das nossas vidas para manter em equilíbrio corpo, alma e espírito. E isso não depende só do que você está ouvindo aqui nessa noite. Depende da sua decisão de fazer essa tríade que o Senhor nos deu para tomar conta. O Senhor nos deu um corpo para a gente cuidar dele. O Senhor nos deu uma alma para a gente cuidar dela. E o Senhor nos deu um espírito para estar em contato com o Espírito Santo para a gente fluir. Você ouve isso aqui hoje, mas é responsabilidade sua manter em equilíbrio. E a gente só tem equilíbrio se a gente se apropriar mesmo da palavra de Deus, porque ela vai nos alimentar e nos manter em fé. Porque as dificuldades, queridos, elas vão aumentar a cada dia. É que nem escola. João, quando estava no primário, era mais fácil pintar os desenhos, né, João? Agora que você está lá na informática, é muito número, muito sistema, pede mais da sua mente, não é isso? Então, à medida que a gente vai caminhando com o Senhor, a gente vai passando de uma série para outra. Então as dificuldades, elas vão aumentando, meus amores. E se você não passar naquela série, você fica retido nela até você passar. E Deus quer que a gente cresça, que a gente amadureça, que a gente seja forte, que a gente seja firme, que a gente tenha autoridade para repreender o inimigo e não deixar a responsabilidade para o pastor. O Senhor nos deu autoridade e nós precisamos nos apropriar dessa autoridade de pisar na cabeça de serpentes e escorpiões, porque essa foi uma legalidade que o Senhor deu para o servo. Mas eu preciso estar corpo, alma e espírito em equilíbrio. É fácil? Não. Mas é exercitável. Diga assim comigo, é exercitável. Comece a exercitar. Que problema você está passando hoje? Exercite o corpo, a alma e o espírito em equilíbrio e você vai ver como Deus vai falar com você para a solução que você precisa, para a decisão que você precisa tomar. Ou de seguir ou de abandonar. Porque às vezes a gente insiste no seguir, Deus está dizendo, é para abandonar. Às vezes Deus está dizendo, é para seguir e a gente quer abandonar. Em que contexto você está? Corpo e alma e espírito em equilíbrio. E dentro dos fatores ambientais para uma planta, a planta precisa de uma terra boa, ela precisa de água e ela precisa de luz. Se a planta não tiver inserida, né, sua raiz na terra, não tem como tirar da terra os nutrientes para poder ela crescer e florescer e dar frutos. E a planta precisa de luz para fazer fotossíntese. Já são 3 outras condições que a planta precisa para que ela flua crescendo, dando frutos, senão ela é estéril. E para a gente dar fruto, qual é a condição ambiental neste mundo que nós estamos vivendo, que nós precisamos para dar frutos?
Primeiro a gente tem que entender que a gente tem que ter equilíbrio, corpo, alma e espírito. Mas dentro do contexto que nós estamos vivendo aqui, os olhinhos abertos, respirando, o fôlego de vida que o Senhor nos deu, também precisamos de 3 coisas. A terra, o Senhor falou comigo, representa a palavra de Deus. A água, o Espírito Santo de Deus. E a luz, a fé. Nós não podemos florescer, nós não podemos ser frutíferos se nós não tivermos palavra, o Espírito Santo para nos revelar a palavra e a gente desenvolver a fé. Não basta apenas ter fé, queridos, mas eu preciso dos 3, porque os 3 também caminham juntos para que nós possamos ser frutíferos, senão nós seremos estéreis. O que foi que o Senhor deu para vocês, jovens, como dons e talentos? Não é para você, não é para você, é para você alcançar. Às vezes a gente se esquece disso. O nosso testemunho também é para alcançar. O nosso comportamento, a nossa forma de falar, isso é fruto. Porque a gente conhece as pessoas pelos frutos que elas dão. Aquela figueira estava ali 3 anos e não dava nada. O dono fez assim, pode cortar. Já imaginou? A gente passa a nossa vida inteira de crente, sentado no banco da igreja, achando que está fazendo a coisa certa, não mantendo o equilíbrio corpo, alma e espírito, não sendo alimentado pela palavra, não buscando estar em conexão com o Espírito Santo, não desenvolvendo a fé, achando que está tendo fruto. E os frutos são pecos. E quando Jesus voltar, a palavra diz assim, Senhor, no teu nome eu fiz isso, no teu nome expulsei demônios, no teu nome pessoas foram curadas. Jesus vai dizer, não vos conheço. Porque se nós não temos um relacionamento íntimo, particular com o Espírito Santo de Deus, Jesus não nos conhece. E nós precisamos dar esse ponto de partida. Imagine, agora eu tenho a responsabilidade comigo mesmo, comigo mesma, de ter equilíbrio, corpo, alma e espírito, e estar me apropriando da palavra, buscar a intimidade com o Espírito Santo para que eu possa desenvolver a fé. Eu não posso viver sem isso. Quantos problemas muitos crentes estão enfrentando porque não estão experimentando o poder. Pega a tua Bíblia aí, pega a tua Bíblia. Se está no celular, pega seu celular. É profético isso aqui. Se sua Bíblia está no seu celular e você não está com sua Bíblia aqui hoje, levante sua Bíblia aí. Você vai repetir comigo. Esse é o meu poder. A palavra de Deus. Amém. Poder de vocês, queridos. Poder para mim. E às vezes a gente não se apropria disso. Como é que eu vou ter poder se eu não conheço a palavra de poder? A gente precisa se esforçar. Vocês acham que quando a gente está aqui no altar, que a gente vem ministrar, que a gente não se esforça, não? Se esforça. Porque a gente está na vitrine mais do que vocês. Porque a gente está aqui, a gente se esforça, pensa que é fácil para mim, está lutando. Dizendo, Senhor, que sono, meu Deus. Mas eu tenho que me esforçar, eu tenho que sentar aqui porque eu tenho que orar. Eu tenho que fazer o meu propósito de ler. Não consegue ir de boa vontade, faz propósito. Porque quando você faz propósito e você teme ao Senhor, você faz. E você segue até o final. Faça um propósito com o Senhor. Senhor, meu propósito desse mês foi esse. É um mês de 31 dias. Eu disse assim, Senhor, é provérbios na cabeça. E aí eu vou, faço o meu louvor, faço uma meditação num livro que eu tenho, tipo um pão diário, e aí eu vou para Provérbios. Sabe por quê, querido? Se a gente não começar a fazer isso, a gente vai ficar perdido. Na hora que a gente precisar da palavra para ser alimentado, aí a gente vai correr para onde? Vai correr para a igreja. Mas na igreja é o ensinamento para você também aprender a seguir como crente, quando você estiver lá fora, para ser instrumento. Aí você é frutífero. Amém? Eu coloquei aqui que foram espécies diferentes sobre as mesmas condições ambientais. A videira e a figueira. A videira estava florindo e a figueira não.
Estavam na mesma condição ambiental, gente. Existe na igreja isso. Todos estão nas mesmas condições ambientais. Mas porque uns florescem e outros não. Agora eu vou trazer para ser humano. Escolha. Eu estou indo para a igreja porque eu tenho que dar satisfação. Eu tenho que ir para a igreja porque estão me obrigando. Eu tenho que ir para a igreja porque hoje eu tenho uma coisa para poder fazer lá. Eu tenho que ir para a igreja porque eu quero ir para o céu. Você vem para a igreja porque a palavra de Deus diz que, aqui é onde delega a bênção. Aqui é o seu hospital, aqui é o meu hospital. Aqui é um lugar onde você pode ser orado. Aqui é um lugar onde você é alimentado. Quando você recebe a comida que sua mãe bota na mesa, ou quando você mesmo faz a sua comida e você se alimenta, o metabolismo é só seu, não é a mãe que vai fazer o metabolismo, não é você que cozinhou que vai fazer o metabolismo do seu corpo. Então, quando a gente recebe aqui a palavra de Deus, nós precisamos metabolizar dentro da nossa alma para ela ficar gravada mesmo nas tábuas do nosso coração. Sabe onde é? Na alma, porque a alma ela registra tudo. A gente precisa ser forte. E muitas vezes a gente ouve tanta coisa lá fora. Gente, isso está muito terrível. As redes sociais, uma vez eu ouvi, de repetidas vezes, de um comercial de um canal fechado, que a entrevistada dizia assim: é muito importante que a gente pare para perguntar o que aquela rede social ela está dizendo. O que ela quer dizer para mim? Qual é o objetivo dela? A quem ela está beneficiando? Quando ela falou assim, a quem ela está beneficiando, a gente tem que começar a pensar. Isso que está aí na rede social, que a gente está passando no grupo de WhatsApp da igreja, está beneficiando quem que iniciou? Tem alguém que está se beneficiando com isso, mas está. E ela, no final ela diz assim, e isso pode nos escravizar. Não é crente não, viu? A pessoa não é crente, não. A gente tem que tomar muito cuidado, queridos, porque quando a rede social vem, a gente acredita em tudo, principalmente quando o crente passa para crente. Nós somos inteligentes, nós temos poder pensante, somos capazes de questionar. E a palavra, ela tem que estar na nossa vida justamente para combater essas fake news que hoje vêm sobre as nossas vidas. Hoje eu achei interessante, pastor. A gente sofreu aí essa semana toda com a falta de água, né? Aí minha diarista mandou uma mensagem para mim. Saiu um cardzinho igualzinho da falta de água. Sábado vai faltar energia. Eu fiquei assim, meu Deus, o culto. A festa da igreja, eu me preocupei logo. Mas disse que ia faltar de 7 a 12, que quem tivesse suas comidas, cuidado para não... Um texto tão interessante, com cuidado com os nossos alimentos dentro de casa, que eu fiz assim, meu Deus, a gente mal sai da água, agora vem para a energia. Aí Altemar mandou para mim dizendo que era fake. Até onde a gente vai ser envolvido pelas redes sociais para entrar em pânico? Josué e Caleb, junto com os outros espias, quando foram para a terra prometida, Deus disse que era uma terra de quê? Que emanava o quê, meu povo? Leite. Terra boa ou não? Os caras foram, os 12. 10 voltaram metendo medo, maioria. E 2 disseram, não vamos acreditar na palavra de Deus? Uma fake news tentando apagar, abafar a promessa de Deus. Existem fake news, existem mensagens nos celulares que vocês recebem que abafa a palavra de Deus na sua vida. Tome cuidado. De preferência, não repasse. Morre ali. Sabe por quê, queridos? Repasse o que edifica, repasse o que anima, repasse a mensagem bíblica, repasse um versículo, coloque algo que às vezes uma pessoa está lá no grupo e está sofrendo e não diz nada. Aí você diz assim, hoje eu vou botar esse versículo bíblico. Quando bota, aquilo é uma resposta de Deus para a vida daquela pessoa. Você está gerando um fruto.
creia nisso. A gente precisa começar. Eu não sei porque eu falei isso não, viu? Não estava aqui no script não. Mas Deus pediu para poder colocar isso, porque a gente está sendo manipulado pelas redes sociais. Literalmente manipulado. Muitos crentes estão escravizados pelas redes sociais. Por isso que minha rede social é só mesmo para o evangelismo. Não boto, a única coisa que eu botei foi o dia que eu tomei a primeira dose da vacina. Depois daí não botei mais nada que interesse da minha vida particular e nem da vida dos outros. Uma era fértil e outra estéril, dentro das mesmas condições. Nós aqui, queridos, estamos todos dentro da mesma condição de ser ministrado. Todo mundo ouve a palavra. Mas tem gente que é estéril e tem gente que é fértil. E a gente precisa acordar. Porque o Senhor, Ele vem buscar. Lembra quando Jesus estava com fome e passou pela figueira? E Ele viu a figueira toda folhosa, toda... Bota folha, é época de fruto. Jesus foi lá porque estava com fome. Ele chegou na figueira, não tinha um fruto. Foi o que Jesus disse para a figueira? Seque. Hora de morrer. Você é figueira do engano. Fake, figueira fake. Só tem folha. Será que a gente está sendo figueira fake? Nós precisamos fluir com o Espírito de Deus e gerar frutos. Ah, mas eu não sei, missionária, como é que eu vou fazer isso? O seu dia a dia Deus vai lhe mostrar. Do seu acordar ao seu deitar, você vai fluir com o Espírito. Corpo, alma e Espírito, com o Espírito Santo, com a palavra, com a fé. A gente flui, queridos. No meio da tribulação, a gente flui. Porque Jesus, no meio da tribulação dele, que estava indo para a cruz, ele fluiu na ressurreição. E nós podemos também, porque a palavra diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. O Senhor está preocupado com a sua igreja. O Senhor está com o Espírito Santo chorando pela sua igreja. E Jesus procurando advogar as nossas causas. Mas nós estamos apresentando as nossas causas ao Senhor Jesus, apresentando. Uma coisa é apresentar a causa e não a solução do jeito que eu quero para que Ele resolva e eu fique feliz. Não podemos ser crentes mimados, mas precisamos ser crentes maduros, guerreiros, fortes no Senhor, para que a gente possa fluir. Então, eu anotei aqui também. Existe um processo para alcançar essa fertilidade. Eu anotei. Aqui na história, o homem, ele criou uma expectativa para aquela figueira dar fruto. Ele teve uma decepção porque foi lá 3 anos e ela não gerou fruto. E ele desistiu da figueira porque ela não gerou frutos. Sabia que existem pessoas... Isso aqui é a condição humana, viu, gente? A condição de Deus não é essa, não. A condição humana, pessoas geram expectativas na gente, não corresponde à expectativa, pessoas se decepcionam com a gente, e quando se decepciona com a gente, abandona a gente. Nós vamos morrer por causa disso? Não, porque tem aquele que morreu e ressuscitou por nós, que deixou o Espírito Santo que intercede por nós. E o Mestre está sentado à direita do Deus Pai, advogando as nossas causas. E aí vem a história do vinhateiro, do servo que cuidava da vinha e da figueira. Ele disse assim: "Ô meu Senhor, me dê mais um ano. Eu vou escavucar assim ao redor da raiz, para expor a raiz. Vou botar um esterquinho, uns nutrientes. Me dê um ano. Se ela florir, ela fica. Se ela não florir, então a gente corta." Aí eu anotei aqui. A visão de Deus é essa. Entrar num processo de tratamento. Está estéril. Deus nessa noite está entrando com processo de tratamento nas nossas vidas em áreas que estão estéreis. Ele vai escavar as nossas raízes. E expor raiz, queridos,
é doloroso. Porque na hora que está cavando lá, pode machucar a raiz, não pode, pastor? Então, quando o Senhor vem para cavucar a gente na alma, vai mexer em raízes que a gente não quer, vai mexer em dores que a gente não quer. Não quero mexer nisso porque me machuca muito, porque eu não quero passar por esse processo ainda. Eu não quero conversar sobre isso ainda. Mas o Senhor está dizendo nessa noite, é tempo de cavucar a raiz, expor as dores, expor as mágoas, expor os defeitos, porque senão eu não posso colocar o nutriente. E o nutriente é um alimento saudável, queridos. Como é que Deus pode fazer a palavra dele nos alimentar, nos manter, se nós não nos submetemos a ser tratados em áreas que nós estamos inférteis? Precisamos nos projetar para Deus para esse sentido. E estercar, né? Estercar é um alimento fértil. Colocar alimento fértil. E nem sempre todo esterco é bom. Por exemplo, eu tinha o maior receio, o maior preconceito de pegar no esterco do boi, porque o esterco do boi é ótimo como adubo, né, pastor? Eu que nada vou pegar em fezes de boi, que nada. E hoje eu pego numa boa. E às vezes a gente não quer se submeter ao esterco do Senhor, ao tratar do Senhor, na nossa raiz que está lá peca, que está doente, que está ferida, que está podre, e Ele quer tirar para botar um esterco, e a gente está dizendo, esse esterco eu não quero não. Esse tratamento eu não quero não. O que, Senhor? Fica esperando esse tempo todo? Não, Senhor, eu tenho pressa. E o Senhor está dizendo, a decisão é minha. Você se submeteu ao tratamento, o tratamento é esse. Vocês sabem quanto tempo leva para uma pessoa fazer um tratamento para tuberculose? Alguém tem ideia aqui? 6 meses. O tuberculoso vai lá para o posto de saúde, pastor, e aí diz assim, agora é hora do tratamento. Você vai, aí ó, o cidadão está lá, ó, seco, porque o tuberculoso fica magrelo, né? Tossindo para se acabar. Começa, pastor, a primeira série de tratamento, aí já começa a ficar igual a menino pequeno que quer ficar em pé, todo durinho. Não, já estou bom, não preciso ir lá no posto não. São 6 meses, seu Zé. Não, mas já estou milhando, não estou nem mais tossindo. O problema é que o ciclo de 6 meses vai matar todas as bactérias. E aí ele só vai 1 mês porque já está se sentindo melhor. As bactérias mais resistentes começam a crescer, ele agora vai entrar num tratamento mais pesado, ele pode morrer. Então existem tratamentos de Deus para as nossas vidas que são demorados. E a gente precisa se submeter, porque Ele conhece a natureza de cada um. Tem gente que precisa de antibiótico de 3 dias. Tem gente que precisa de antibiótico de 7 dias. Mas tem gente que precisa de antibiótico de 6 meses. Onde eu estou nesse contexto, o Senhor me revela para que eu exercite longanimidade e possa ser tratado e tratada pelo Senhor. O tratamento do Senhor, ele é personalizado, porque Ele conhece cada um de nós. Para sermos férteis, para gerarmos frutos em áreas das nossas vidas que ainda estão inférteis, nós precisamos permitir a Deus que Ele cavuque a nossa alma, tire todas as impurezas, as raízes que estão secas, as raízes que estão danificadas, e ali Ele colocar o esterco, colocar o nutriente, para que ela possa se recuperar, se regenerar, e começar a puxar o nutriente do solo, trazer para o tronco, e dar as folhas, as flores e os frutos. Não basta apenas da folha, queridos, porque a gente se alimenta do fruto. E o fruto, quem vem colher, é o Senhor. Ele vai dizer, quais foram os frutos que vocês geraram? Eu vim colher aqui agora. E nós produzimos os frutos para aqueles que estão próximos da gente. Não é para mim. Diga assim, o fruto não é para mim, é para eu doar. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus? Eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição. O que você escolhe? Aí Deus botou aqui, né? Para eu poder perguntar para vocês. Eis que o Senhor hoje pergunta para vocês. O que vocês vão acatar?
o comentário do homem, a decisão do homem, que você é descartável, ou a decisão de Deus, que você é tratável. Você decide nessa noite. E se você decide nessa noite, então que você se apresente ao Senhor, para que você possa ter a sua raiz cavucada, para ter a raiz nutrida, para que você possa ser um crente forte a cada dia, nessa área que você precisa, que está infértil, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, pastor Erasmo. Amém, queridos?